Oi, boa noite. Nós vamos começar uma conversa hoje sobre água e como essa água ela está inserida dentro de nossas vidas. Como a gente vai tratar dessa água de maneira a entender a sua importância e a sua relevância para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, para a nossa saúde, para tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano e do cotidiano da nossa sociedade atual. Eu sou a Aline Meguins e vou estar contribuindo com vocês nesse discurso e nessa conversa para nós sabermos um pouquinho como são as águas. Bom, falar de água não é algo muito fácil. Pelo contrário, é um desafio. E esse desafio, ele é um desafio extremamente dinâmico. Por quê? Porque as águas, elas são nossas. Não existe água minha, não existe água sua. Existem nossas águas. E essas nossas águas, elas têm que ser compartilhadas com todos. Então, como compartilhar as águas no planeta Terra? É fácil entender a sua beleza, é fácil entender a paisagem das águas. Porém, que se a gente começa a perceber os detalhes, a gente verifica que sem ela realmente não tem como a gente garantir a nossa vida. São tantos os fatores que dependem da presença das águas que a questão da sobrevivência se torna em xeque. Só que a gente parece que entende isso, mas não pratica isso. A realidade da poluição das águas é muito forte no planeta Terra. E essa poluição, ela desafia a nossa relação social. Nós, seres humanos, estamos precisando de um recurso, mas ao mesmo tempo a sua degradação ela compromete a nossa própria existência. E como lidar com isso? Como lidar com as consequências de toda uma série de situações que vai acarretar em poluição, degradação dos recursos hídricos? Quando a gente pensa em paisagem hídrica, a gente idealiza ambientes perfeitos, ambientes em que existe a sociedade e a natureza convivendo em harmonia. Porém, não é essa a nossa realidade. As cidades estão cada vez mais deteriorando os recursos hídricos e comprometendo de forma significativa a nossa própria convivência nesses ambientes. Não vamos esquecer que nós precisamos deles tanto no nosso dia a dia, quanto os recursos naturais que fazem parte desse contexto, que são responsáveis, por exemplo, pela nossa alimentação, necessitam da manutenção da qualidade e da quantidade desse recurso. Mas como confrontar isso com o crescimento das cidades? É constante a gente entender que nós nos colocamos em risco nesses ambientes e, ao mesmo tempo, tornamos ambientes que antes eram naturais nossos inimigos. E a urbanização, ela só cresce, ela só exige, ela só demanda. E ao fazer tudo isso, como nós vamos pensar nesse recurso, na água como um elemento necessário para a nossa vida, se ao mesmo tempo nossas ações sobre elas incidem sobre a escassez? E não é somente a escassez, condições de vida, condições de acessibilidade. Nós desafiamos a natureza e esse desafio é diário.
A cada momento, a sociedade entra em conflito com o regime natural das águas, com o período chuvoso, com as cheias ocasionais, sistemas que eram acostumados a ocorrer e passaram a se confrontar, como se comportar como se fossem inimigos da sociedade. Mas esses sistemas não são inimigos. As cidades, a urbanização, ela é que se impôs sobre muitos desses sistemas. Criou mecanismos instáveis, como barramentos inapropriados. Criou situações em que o regime natural dos sistemas era alterado. E com isso, o sistema responde. E nem sempre essa resposta é aquela que queremos, é aquela que precisamos para a manutenção das nossas atividades diárias. E aí, como sobreviver nessa questão? Saúde. A gente precisa de beber água de qualidade. Como é que eu consigo garantir essa área de qualidade com tantos problemas existentes? Como é que eu consigo combater vetores de doenças que têm nos sistemas hídricos a sua principal fonte de transmissão? Como é que eu consigo garantir diariamente que eu estou bebendo uma água que eu preciso utilizar para as minhas necessidades diárias e tudo isso em qualidade e quantidade? Realmente, esse é o nosso dilema. Ora, a gente aperta tanto a torneira que esquece que essa água vai parar de cair um dia. E ao parar de cair, o cenário não vai ser favorável para os seres humanos e nem para a vida. Todos nós precisamos fazer escolhas. Que água eu vou beber? E a gente quer uma água limpa, a gente não quer doença, mas mesmo assim os sistemas estão deteriorados, os sistemas estão comprometidos. E na hora que eu penso, da onde vem a água que chega na minha torneira? São várias as perguntas que têm que ser respondidas. São várias as dúvidas que existem nesse meio do caminho. E aí vem um desafio, a segurança hídrica. A segurança hídrica é aquela que garante qualidade e quantidade de água para os consumos básicos da sociedade e dos ecossistemas naturais. Mas as cidades impõem desafios à segurança hídrica. Não existe como combater a pressão do crescimento urbano e a poluição que gera sobre os recursos hídricos e, desta forma, compromete essa qualidade e quantidade que tantos queremos. Sequer pensamos na água que ninguém vê, ou seja, na água que está em todos os produtos, aquela necessária para a nossa alimentação. E essa alimentação, ela não está vinculada só à água superficial e à água subterrânea. Eu posso fazer também reuso de água e captação da água da chuva. Isso é o desafio água. Essa água não somente vinculada à questão do abastecimento humano, mas de todos os usos múltiplos derivados. E essa água ela recicla no globo, ela circula, ela tem várias propostas, ela tem vários mecanismos de aproveitamento e de ligação com a sociedade. Agora, se nesse contexto eu não combater o desperdício, se nesse contexto eu não trabalhar em formas eficientes, usos como o da irrigação,
que realmente representam um grande volume de água que é utilizado, pois vai para a produção de alimentos, vai ser sempre considerado um inimigo, coisa que não é. A irrigação bem feita, a irrigação bem planejada, ela não gera desperdício nem contaminação. Porém, quando isso é efetuado de maneira inadequada, não temos como controlar. A sociedade em geral, ela pode valorizar de diversas formas ações que trabalhem com a redução da poluição, a recuperação de ambientes e o reaproveitamento das águas, a captação de água da chuva. Tudo isso são elementos que não somente o indivíduo na sua casa, mas os setores produtivos podem investir. E eu gosto de mostrar essa paisagem porque ela demonstra que a região norte ela está num ambiente cercado de águas. Você tem a beleza da Ilha do Marajó, do Rio Amazonas, diversos cursos d'água, igarapés, um estuário que banha e que é considerado um dos mais relevantes do mundo. E aí, essa água ela é uma água acessível? As comunidades ribeirinhas que habitam nesses locais, elas conseguem utilizar essas águas no seu dia a dia sem tratamento, sem precaução? Não, não é? Então é bom nós sabermos que nós estamos cercados de água, mas nós não conseguimos ter acesso a essa água em qualidade para os nossos usos. E agora, em plena época do Covid, isso passou a ser uma demanda necessária. Quantos de nós estamos ouvindo todos os dias a necessidade de lavar as mãos, lavar os objetos para evitar a transmissão do vírus? E vamos lembrar que várias das comunidades que habitam nesse país de águas não têm essa mesma capacidade de chegar nas suas casas, abrir suas torneiras e poder fazer esse uso. Então, vamos lembrar disso e trabalhar para a conservação, preservação e reaproveitamento dos recursos hídricos. Não vamos desperdiçar nossas águas, vamos dar valor a elas, porque só assim nós vamos garantir uma sociedade e um futuro para esta sociedade. Não vamos desperdiçar o nosso bem mais precioso, aquele que garante o nosso futuro e a nossa manutenção. E a gente encerra por aqui com uma lembrança muito bonita, uma lembrança que traz que nós temos capacidade de viver em harmonia com as águas, mas nós precisamos dar valor a isso e nós precisamos trabalhar por isso. Eu deixo essa bela mensagem de Paulo André e Rui Barata, nos lembrando dessa situação. Autores do Norte que viveram e que valorizaram em suas músicas essa relação homem água e tudo isso fazendo parte da natureza. Eu encerro por aqui e espero que a gente possa se encontrar novamente. Muito obrigada.